Glórias a Deus. No telão, mensagem de hoje. Eu verei o que nunca vi, a parte 30. Estamos a 30 cultos. 30 cultos falando disso, que nós veremos o que nunca vimos. Estamos, amados, firmes na visão, focados na visão. Porque nós cremos que Deus está nos levando para isso. Em Neemias, no capítulo 4, versículo 6, diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Que esse ânimo apareça nessa igreja. Que esse ânimo se manifeste na vida das pessoas desta igreja, das ovelhas que o Senhor plantou nesta igreja. E que nenhuma seja tratada como ovelha gorda. Porque a Bíblia diz que a gorda Deus apacenta com justiça. Então que nenhuma seja ovelha gorda. Que todas sejam ovelhas de ânimo para trabalhar para o Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus bom, Deus de toda a glória. A Ti, Senhor, e somente a Ti, todo louvor, toda adoração. Te pedimos, Pai, nesta noite, Jesus, que tenhamos ouvidos para ouvir a Tua voz. Que venhamos, Senhor, compreender a Tua palavra. Que venhamos compreender os Teus ensinamentos. Que venhamos compreender, Jesus, tudo que o Senhor quer nos ensinar. Deus, manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta a Tua glória, Senhor, sobre nós. Faz o milagre aqui, Jesus. Faz o milagre, Senhor, na vida daqueles que estão ouvindo, que vão ouvir esta mensagem, Senhor, pela internet. Senhor, que haja entendimento da Tua vontade para a Tua visão. Senhor, a visão para o nosso chamado é a visão mais importante da nossa vida. É aquilo que nós devemos empenhar todo o nosso esforço. É a visão onde nós temos que nos dedicar totalmente, Jesus. E nós temos visto pessoas empenhando, Senhor, toda a força, todo o entendimento na visão de vida pessoal, Senhor. E nós sabemos que não é isto que Tu queres para a nossa vida. O Senhor diz: buscai primeiramente o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai amado e bendito, move, Senhor, na vida dos Teus filhos, move no entendimento desta verdade, porque só o Senhor pode convencer. Eu não posso. Eu não tenho poder para convencer ninguém. Eu sou somente, Jesus, a ferramenta, o instrumento que o Senhor usa para ensinar os Teus filhos, para revelar a Tua vontade aos Teus filhos. Portanto, Senhor, que ninguém, Senhor, que nenhuma das Tuas ovelhas olhem na minha carne, Jesus, a partir de agora. Que não vejam aqui o pastor Emílio, mas que possam ver, Senhor, o Teu Santo Espírito a ministrar a Tua vontade sobre a Tua igreja. É com humildade, Senhor, é com temor e santo tremor que eu Te peço. Use a minha vida, Senhor. Use a minha vida, Jesus, para edificar a Tua igreja e mostrar o Teu caminho para a Tua glória. Amém
Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Obrigado, meu amado filho Vinícius. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres amados por Deus, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, são salvos e salvos para sempre. Foram comprados por preço de sangue, comprados por alto preço. E homens e mulheres que têm um chamado da parte de Deus, que estão recebendo do Senhor a visão para realizá-la neste tempo. O Senhor, Ele sonda o nosso coração, amém? E o Senhor sonda para ver o quanto de paixão, o quanto de fé, o quanto de envolvimento nós temos com a visão que Ele nos dá. O nosso Deus, Ele deseja ver cumprida em nós, por completo, a visão que Ele nos dá. O Senhor não deseja ver a visão cumprida pela metade ou parcialmente. Então, alguns fatores são muito importantes, são essenciais para o sucesso do cumprimento da visão. E são eles o envolvimento, a fé, a dedicação e a paixão. Sem esses fatores, amados, não haverá sucesso no cumprimento da visão. E isso agora eu coloco para tanto a visão do reino, como a visão da nossa vida pessoal. Esses fatores aqui são essenciais para o sucesso do cumprimento da visão, para o nosso chamado com Deus, como para a nossa visão de vida pessoal. Amém? Então, quando nós colocamos as mãos no arado, o que a Bíblia diz? Que nós não devemos olhar para trás. De forma alguma eu devo olhar para trás. Então, no chamado do reino, eu coloco a mão no arado, de forma alguma eu posso parar, de forma alguma eu posso olhar para trás, de forma alguma eu posso retroceder. Eu tenho que avançar, eu tenho que crescer, eu tenho que multiplicar. Eu tenho que desenvolver aquilo que Deus confiou à minha vida. Na minha vida pessoal, na visão da vida pessoal, é a mesma forma. Eu comecei algo na minha vida que Deus colocou no meu coração, de forma alguma eu posso pensar em desistir. Quem está envolvido com a visão que Deus dá, amados, é uma pessoa que se incomoda com a estagnação. O que é estagnação? É ver a coisa parada. Eu não sei se você se incomoda com isso. Eu me incomodo demais. E eu me incomodo demais, sabe? Não ver a pessoa crescer, não ver a pessoa desenvolver, não ver a pessoa entrar na visão, não ver a pessoa fazer nada para mudar. Mas isso vai me dando um mal-estar. Porque Deus quer que a gente se mexa. Então, se Deus quer que a gente se mexa, como que nós podemos aceitar a estagnação? Então, te incomoda ver alguém que não anda? Te incomoda, igreja? Alguém que não desenvolve? Ou você não está nem aí, nem liga? Então, olha. Você vê todo mundo indo para a direita. Ou todo mundo para a esquerda, conforme a direção de Deus. Segundo o mover do Espírito Santo. E aí você vê uma pessoa indo para o lado contrário da que todo mundo está indo. Te incomoda ou não?
Deus está mandando. É assim. Vai fazer assim. Vai para esse rumo. Vai para esse lado. Vai ser assim. E a pessoa diz, eu não vou. Eu vou para esse lado. É chamado o do contra. Já ouviu essa expressão? É do contra. Porque Deus está dando a direção. Deus está mostrando. Olha, agora vocês vão todos para a direita. A gente canta aqui, né? Se Jesus vai para a direita, então vamos para a direita. Se ele vai para a esquerda, então... Aí tem uma benção, não, ele vai para a esquerda, eu vou para a direita. E tem aqueles que não vão para lugar nenhum. Que não sai do lugar. Não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está falando, se mexe. Ele, não, eu não vou me mexer. Então, amado, a pessoa não sabe de nada. A pessoa não sabe o que quer da vida. Não desenvolve. Não sabe o que ela está fazendo aqui nesse planeta. Não se preocupa em descobrir o seu chamado, a visão que Deus tem para ela. Não faz nada para melhorar. É totalmente estagnada. A vida é a mesma coisa sempre. Entra ano, sai ano, a vida não muda. As atitudes não mudam. Os pensamentos não mudam. Os trejeitos não mudam. Tem sempre o mesmo padrãozinho de vida. Deus não tem isso para nós. Não fica estagnado quem tem paixão pela visão dada por Deus. Por quê? Esse que tem a paixão dada por Deus, ele se molda à visão. Ele entra na visão. Mas tem que fazer umas coisas aqui que eu nem sei como é que é. Eu vou aprender. Eu vou entrar na visão. Eu me esforço. Eu não fico à base de desculpas para não evoluir. Eu não fico à base de desculpas para não fazer o que Deus está mandando fazer. Por quê? O chamado é para mim, amado. O chamado é meu. A responsabilidade é minha. É minha. Nós não podemos ser como Adão ou como Eva lá no Éden. Quando erraram, Deus veio e falou, Adão, a mulher que tu me deste. Eva, a serpente me enganou. Um jogando a culpa no outro, um inventando, sabe, a desculpa para sair do foco de assumir o erro e falar, a culpa é minha. Eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, eu errei. Então, amado, o que não fica estagnado, ele cresce na visão. Ele não cria desculpa, ele não inventa desculpa, porque para Deus não tem desculpa. Amados, vou dizer, a pessoa pode até tentar dar desculpa, para Deus não tem. Nós, seres humanos, aceitamos as desculpas, mas Deus não aceita. Guarde isso no teu coração. Se Deus deu para a tua vida um chamado, se Deus confiou a você uma responsabilidade, ouça, Ele não aceita desculpa. Nós temos que começar a conhecer o Deus que nós servimos aqui. É um Deus que não passa a mão na nossa cabeça. Jonas, amado, Jonas foi para a barriga do peixe para aprender a fazer a vontade de Deus. Eu não quero que ninguém aqui vá para a barriga de peixe. E todo mundo aqui, ouça, todo mundo aqui tem chamado de Deus. Ninguém aqui caiu de paraquedas e está boiando aqui. Ninguém. Todos aqui têm chamado de Deus para responder aqui nessa igreja. Deus, Ele faz a coisa certa e perfeita. Todos aqui já são capacitados, todos já têm habilidades, todos já têm o dom. Só precisa iniciar, crescer, desenvolver e trabalhar para o Senhor. E ai daquele que não fizer isso. Amados, na visão, a evolução é certa com Deus. Encaixado na visão, a evolução é certa.
Nossa irmã Juliana falou aqui no domingo. Falou, a cada tempo que aqui eu vejo vocês estão diferentes. Eu e a pastora. Falei, glória a Deus por isso. A graça do Senhor faz isso com a nossa vida. Por quê? Nós estamos na visão. E nós estamos ensinando isso para todos que estão aqui. Essa visão não é só para nós. Então, a paixão pela visão nos leva a ter disposição. A paixão pela visão nos leva, sabe, amados, a ter o poder para enfrentar a situação difícil e vencer. Não parar na situação difícil. Agora tem que fazer assim. Não, eu vou vencer. Eu vou passar por isso. O Deus que me chamou é maior que essa situação aí. Então, igreja, a paixão pela visão me dá ânimo. A paixão pela visão me dá entusiasmo. O interesse pela visão, sabe, amados, nos faz colocar a fé em ação. Se eu tenho interesse pela visão, eu ativo a fé na palavra. E a minha vida se molda à visão. Eu não vou ser, desculpa aqui, o peixe fora d'água. Como disse aqui no começo da mensagem, aqui na introdução, todo mundo indo para a direita e eu indo para a esquerda. Que sentido tem? Então, para aí, se Deus está mandando remar tudo para a direita, eu vou entrar para remar todo mundo para a direita. Eu estou junto! Eu estou junto, eu não estou isolado. A minha mente é mente ativada de Cristo. E Cristo não é louco. Cristo não é Deus de confusão. Estão entendendo, igreja? Então, sem paixão pela visão, não há interesse. Não tem como eu manifestar interesse. Se eu não tivesse a paixão que eu tenho pela obra de Deus, se eu não tivesse a paixão pelo meu chamado, se eu não tivesse a paixão por Jesus, amado, eu não teria interesse nenhum de estar aqui pregando nessa noite. Eu ficaria em casa, como muitos fizeram hoje. Mas eu venho porque eu tenho paixão. Então eu tenho interesse. Eu tenho interesse. Eu sei e conheço Deus que me chamou para isso. Assim como todos que foram chamados por Ele também conhecem e sabem que vão ter que dar contas a Ele naquele dia. De tudo, porque diante do Senhor tem o quê? O memorial escrito com todas as nossas atitudes. Por que você não foi no culto mesmo aquele dia? Porque eu estava com uma dorzinha, não sei na onde. Tá. Eu não sou o Deus que cura? A minha cura não se manifesta na minha casa? Amados, sem paixão não há entusiasmo, sem paixão não há envolvimento, sem paixão não há ânimo, sem paixão não tem evolução. A pessoa vai ficar estagnada. Muitos dizem, eu quero crescer, até oram, quando o altar está orando aqui para Deus dar crescimento, para Deus estar dizendo, até ora, mas não faz nada para mudar. Neemias 4:6, assim edificamos o muro. Amado, se não for assim, não vai edificar nada. Se não for assim, não vai ter construção de igreja. Se não for assim, não vai ter prosperidade nesse lugar. Se não for assim, como a Bíblia diz, pode tirar o cavalinho da chuva. É como Deus diz, igreja. É como Deus manda. E nós não podemos brincar com aquilo que Ele manda. Assim edificamos o muro. Neemias teve sucesso. Neemias teve a prosperidade. Neemias foi lá e desenvolveu a visão com excelência, com a bênção do Senhor. Em tudo que ele precisou, Deus foi lá e deu recurso. Tudo que ele precisava, Deus foi lá e inclinou corações. Quem ele precisava para ajudar, Deus mandou, enviou pessoas para ajudar ele. Até o coração do rei, Deus inclinou para ser a favor de Neemias. Mas Neemias tinha o quê?
Teve o quê? Paixão. Teve paixão. Começou com paixão. O muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo... Então, a paixão começou com Neemias, mas não era só Neemias. Amados, eu aqui não arrasto igreja sozinho. Eu, com a minha paixão, não vou para lugar nenhum sozinho, se a igreja não tiver ânimo. Se todos não tiverem esse ânimo para trabalhar, nós vamos ficar aqui, ó. Entra ano e sai ano, só mudando a aparência de dentro da igreja. E eu não quero isso. Eu não quero isso. Os nossos bispos chegar aqui e falar, nossa, que lindo, que lindo, que lindo. E não sabe como está o seio da igreja. Uma igreja que não tem ânimo. Uma igreja que não trabalha. Uma igreja que não se envolve. Uma igreja que não tem disposição. Uma igreja que não tem interesse. Essa é a verdade. Doa a quem doer. Ou a gente muda, ou essa igreja muda e entra nos trilhos. Amados, eu não quero nem ver o que Deus vai fazer. Porque eu falei agora há pouco aqui, Deus pegou Jonas e levou lá para dentro da barriga do peixe. Eu não vou para a barriga do peixe, isso eu te garanto. Eu não vou. Nenhum da minha família vai para a barriga do peixe. Porque eu sei o compromisso que eu estou tendo com o Senhor aqui, diante dele e diante da igreja. E estou aqui passando isso, amado. Olha, vocês não sabem como está sendo difícil. Porque vocês pensam que é fácil vir aqui e falar o que Deus está mandando falar? Para cada um, Deus dá aquilo que ele é capaz de suportar. Deus me escolheu para ser pastor. E muitos me chamam do quê? De rígido, de enérgico, de sei lá o quê. Quando eu venho e falo o que Deus está mandando falar. Porque quando eu venho aqui e trago as bênçãos do Senhor, eu não sou rígido. Quando eu venho aqui e trago as bênçãos do Senhor, eu não sou enérgico, minha irmã Cida. Eu não sou o comandante, o capitão, ou sei lá o quê. Eu sou uma bênção de pastor. Agora, quando Deus fala, filho, vai lá e chacoalha a minha igreja, porque eles precisam despertar, porque estão dormindo. Aí eu venho, falo o que Deus manda falar, eu sou o quê? O rígido, o radical, o ignorante, o sei lá o quê. E aí a igreja começa a olhar torto para mim, começa a achar que eu estou na carne. E não sabem o quanto de oração que eu tive para trazer essa mensagem. Não sabe o quanto que eu pedi para Deus iluminar o meu pensamento, para Ele me dar entendimento de qual mensagem eu teria que trazer hoje para a igreja. Porque se tu pensa que eu estou na mesma sequência do que a nossa bispa Solange está em São Paulo, você está enganado. Você está enganado. Eu não estou, amado, um pezinho aqui, um pezinho ali, um pezinho aqui, um pezinho ali, não estou não. Eu estou onde Deus manda eu pôr o passo. Ouça. Existem pessoas que não querem mudanças, essa é a verdade. Não querem sair do seu patamar de vida. Não desejam experimentar o novo que Deus tem. Sabe, até gosta de ouvir. Olha, Deus tem algo novo. Ah, Deus... E agora? Agora você tem que fazer tal coisa. Ah, não, isso aí dá muito trabalho. Agora você tem que fazer isso, você tem que fazer... Ah, não, mas assim tá bom. Não, não, deixa como está. Não tem como ficar desse jeito mesmo e eu experimentar esse algo novo. Não tem! Ou você entra no novo de Deus ou você vai ficar no velho. Paixão pelo propósito de vida.
Só tem quem quer mudança. Só tem quem quer mudança. Só tem quem quer ver o novo de Deus, quem quer ver o grande de Deus acontecendo. Então nós temos que entender que existem os dois tipos de pessoas. Os que têm paixão e os que não têm paixão. Mas com todo respeito, eu não aceito nessa igreja pessoas que não tenham paixão pela obra de Cristo. Com todo respeito e amor, se não tem paixão, como eu já disse para outros, vai procurar o seu canto. Vai procurar o seu lugar, amado. Não fica empatando o meio de campo, não fica emperrando a obra do Senhor, não fica atraindo justiça de Deus para a igreja. Porque Jonas, amado, enquanto ele estava na embarcação, a embarcação toda pereceu. A embarcação só recebeu paz quando? Quando a embarcação fez assim, ó, tchau, Jonas. Receberam paz. Receberam a bonança, a calmaria, porque até então, só vento e o mar agitadão. E o que está acontecendo é que tem um aí no meio que não é para estar aí. Olha, igreja, aqui é um lugar de pessoas que têm paixão pela obra de Cristo e pela salvação. Então, precisamos entender isso. Para quem quer a mudança de vida. Quem não quer? Quem não quer, pastor? Se Deus não está mudando, eu vou mudar. Diz você para mim. Se Deus não está mudando essa pessoa, eu tenho poder para mudar? E agora? Agora, nós sabemos que o nosso Deus não aceita estagnação. Nosso Deus não tem prazer em manter acesa, o nosso Deus tem prazer em manter acesa a chama da paixão pela sua obra. É isso que Deus tem prazer conosco. Neemias 2, 3, 4 diz: e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, aleluia, que me pedes agora? Deus está dizendo para mim, para você e para a igreja Cristo Vive para o Sul, que me pedes? O rei está perguntando. O rei está dizendo, o que me pedes? Amado, nós temos que ter ousadia para pedir. Aqueles que não estão no culto aqui hoje têm que entender que tem que ter ousadia para pedir para Deus, que querem estar no culto todo dia. Porque os que têm desculpa, para parar de dar desculpa. Porque disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E ele teve bom êxito, ele teve o favor do rei, ele teve o favor de Deus. Então esse rei aqui, nesse momento aqui, está tipificando quem? Jesus. Ele está tipificando porque Jesus diz, o que queres que eu te faça? O cego chegou para Jesus, chegou na cara de Jesus, e Jesus falou, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Que eu veja. Só se mexe quem quer mudança. Só se mexe quem quer mudança. Quem não quer mudança fica na mesmice. E olha, amado, eu não aceito. Eu não aceito. Porque, ó, com todo respeito, eu saio aí à noite, às vezes venho para a igreja, passo em frente de outros lugares aí, amado. É sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo jeitinho. Sempre os mesmos, né? Mas é o mesmo jeito. E aí você olha para a vida da pessoa e fala, nossa, é igual também, é o mesmo jeito. É o mesmo jeito. Eu não aceito isso aqui. Eu não aceito. Se a graça não tem... Olha, a graça tem poder para mudar. E se não há mudança aqui na nossa vida, o que a graça está fazendo aqui? Essa é a minha pergunta. A graça tem poder para trazer mudanças. E se não tem mudanças, o
que a graça está fazendo aqui? Eu me nego. Eu me nego de aceitar isso, me conformar com isso, de ver essa estagnação da igreja e me calar e ficar quieto e aceitar. Porque eu poderia muito bem, ontem Deus falando comigo, falar, não, Senhor, eu não vou falar isso para a igreja. Não, que isso? Não, Senhor, não, a igreja está bem. A igreja está uma bênção. Não, eu poderia. Mas não é a minha vontade. É a vontade daquele que me chamou para estar aqui. Olha, amados, a pessoa que se prepara para o mercado de trabalho aí fora é aquele que quer mudança na vida. Ele vê o seu trabalho, ele vê o seu emprego e ele diz, eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo diferente. E ele se prepara para isso acontecer. Agora, não, eu preciso mudar. E continua. Não, eu preciso mudar. E continua do mesmo jeito. Eu preciso mudar. E continua do mesmo jeito. Eu preciso mudar. Isso já passou 5 anos. E ele continua do mesmo jeito. E esses 5 anos ele já podia ter feito uma faculdade. Esses 5 anos ele já podia ter feito um curso. Esses 5 anos já podia ter se especializado em alguma outra coisa. Esses 5 anos já podia estar num outro mercado de trabalho. Mas ele está lá, eu preciso mudar. No mesmo empreguinho. Olha, amados. Pessoa que quer mudar de vida, de emprego, de vida profissional, porque nós oramos aqui por mudança de vida profissional, sim ou não? Nós oramos aqui por novos empregos aqui nessa igreja, sim ou não? Então, e aí? A parte espiritual nós estamos fazendo. E a parte que nos cabe? A igreja será que está fazendo? Será que está entregando currículo? Hein, pastora? Será que os irmãos querem essa mudança? Será que os irmãos querem encarar o novo? Será que os irmãos querem esse desafio? Porque tudo que é novo é desafio. E tem gente que não vai para o novo porque tem medo. Tem medo de encarar o novo. Tem medo, tem dúvida. E a Bíblia diz que aquele que tem dúvida não agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, amados? Só quem quer mudança se envolve na obra de Deus. Só quem quer uma mudança no estilo de vida se envolve com a obra de Deus, se junta com os pastores. Não tem um aqui dentro da igreja que quando chegou se juntou a nós que não teve mudança de vida. Isso eu falo para a glória do Senhor, não para a minha. Que são pessoas que entendem que precisam mudar e que nós estamos aqui para ensinar essa mudança. E aceitam a correção, doa a quem doer. Por quê? O crescimento se dá com correção. O crescimento, amado, foi falado aqui no culto de oração na segunda-feira. Corta e dói. Não é algo gostoso, é algo que arde. Mas você vê que é feito com amor e por amor. Para quê? Para o bem da pessoa, para a mudança da pessoa conforme a visão do Todo-Poderoso. Para que essa pessoa evolua. Então, existem pessoas na obra de Deus que só querem aplacar a consciência. O que é isso, pastor? Não, ela só quer estar na igreja e dizer que está na igreja. Não, eu sou de Jesus. E que mais? Mais nada. Não querem as mudanças. Querem viver do próprio modo. Querem que a igreja se molde a elas. São pessoas que às vezes também fora da igreja querem que as coisas se moldem a elas. Não faz nada para gerar mudanças. O texto que a gente está lendo aqui de Neemias mostra que ele não suportava estagnação. Tanto que ele orou e se mexeu. Ele chorou pela cidade dos seus pais que estava destruída. O apóstolo Paulo, amados, o nosso apóstolo, o apóstolo da graça de Deus, ele disse que ele combateu o bom combate, que ele terminou a carreira, que ele guardou a fé.
Aí eu quero fazer aqui uma explanação junto com você, que você entre nessa visão comigo, para que você entenda que ele só disse isso porque Paulo tinha paixão pelo chamado, pela visão. Se Paulo não tivesse a paixão pela visão, ele não teria completado a carreira. Ele não teria terminado com êxito e com sucesso aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então presta atenção. Presta atenção. Por quê? Porque muitos não terminam a carreira como tem que terminar. Por falta de paixão. Por quê? Muitos foram os obstáculos que vieram para a vida de Paulo. Muitas foram as adversidades na visão que Deus deu para ele. Mas ele não ficava parado. Ele continuava. Ele tinha ânimo, ele tinha entusiasmo, ele tinha coragem, ele tinha ousadia. Ele ia em frente. Mesmo sabendo dos perigos que lhe aguardava. Estava lá diante do rei, lá testemunhando, amado, diante do rei. Pá, de cabeça erguida, falando, sabendo que ele podia ser ali naquela hora decapitado. E ele falou, não, eu não desobedeci a visão celestial. Ó, rei Agripa. Olha, amados. Paixão nos leva a ter determinação. Nós somos homens e mulheres de determinação. Homens e mulheres de palavra, porque a nossa palavra é a palavra de Deus. Por isso é sim, sim, não, não. Nós não estamos um dia falando num tom e no outro dia falando de outro jeito. Espera lá. Que tipo de pessoas nós somos? Nós somos pessoas que falam e sustentam o que falam. Mas de acordo com a visão dada por Deus. 2 Coríntios 11, 21 a 28 diz: ingloriamente eu confesso. Ingloriamente. O que é ingloriamente? Está acontecendo alguma coisa errada aqui? Ingloriamente. O que é ingloriamente? É algo que não tem nada de glória. Então Paulo vem, relata aos Coríntios: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas, naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Paulo testemunhando, igreja. Presta atenção para você entender. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Então, até aqui, que diferença tinha Paulo? Nenhuma. Na mesma classe de crente. Está percebendo? Porque a pessoa fala que é crente, o outro fala que é crente, mas então, peraí, vamos entender. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Opa! Aqui já entrou então uma diferença que Paulo tinha. E ele estava dizendo ingloriamente, sem glória nenhuma. Ainda mais, 2 pontos, em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Porque, peraí, você é crente? Onde que você ficou preso mesmo por causa de Cristo? Ele ficou. Está entendendo? Ingloriamente, sem glória nenhuma. Em prisões, deixa eu achar aqui onde eu estou. Em açoites, ele apanhou muito. E continuou com a paixão pelo chamado. Não parou no primeiro açoite. Eu não vou continuar não, já apanhei muito. Não vou continuar. Estou trabalhando muito e só eu faço. Ninguém mais faz e agora não, chega, parei. Paulo falou isso? Não, então ele está dizendo aqui, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Olha que tremendo, igreja. A paixão
pela visão faz isso. Tira até o medo da morte. Tira o medo da morte. Porque o que não tem paixão fica... Mas, pastor, e pregar lá onde lá os muçulmanos matam lá os cristãos? Se não tem paixão, não vai. Se tem paixão, vai. Se Deus está mandando, se Deus está dando a visão, abraça a visão e vai com paixão. Ninguém vai ser louco disso sem Deus mandar. Quer dizer, tem os loucos que vai sem Deus mandar. Mas se Deus está dando a visão, amado, eu vou com paixão. Sem medo, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Você sabe o que é isso, né? Na lei, a lei mandava aplicar no transgressor 40 chibatadas. Era o que a lei mandava. Transgrediu a lei? Ok. Tira a camisa aí agora. 40 chicotadas. Aí Paulo vem e diz assim, olha. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Por quê? 5 vezes. Uma quarentena menos um. Porque pá, 37, 38, 39. Vou parar para tomar uma aguinha. Ia tomar uma aguinha, voltava. E agora? Então, é 40, né? Então vamos de novo. Porque não fechou as 40. Estava aberta ainda a sentença. Ia de novo. 36, 37, 38, 39. E agora? Agora eu vou parar aqui para tomar um ar. 5 vezes assim. Recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Por quê? Porque ele estava pregando Cristo. Amados, eu vou ser sincero com vocês. Esse amor há muito tempo se perdeu na igreja. Esse amor aqui, ó, não tem. Desculpa falar. Não tem. Não tem. A pessoa troca um culto a Deus por uma palestra de algum filósofo do mundo. Fácil a pessoa troca. Eu vou lá ouvir um filósofo, vou lá ouvir um sábio, um intelectual do mundo. Porque a voz de Deus eu tenho outros dias para ouvir. O que é isso? A falta de amor, a falta de paixão, a falta de interesse. Então, faz da igreja o quê? Algo de seu interesse, e a igreja tem que estar ali para servir essa pessoa quando ela quer. Então não é o amor e a paixão pelo sacrifício de Jesus como Paulo teve. Nós recebemos aqui uma revelação maravilhosa, amados. Deus diz, sabe, e confirma isso no nosso espírito, nós temos que cuidar isso com a nossa vida. Quantos estão cuidando dela com a própria vida? Quantos, eu pergunto para você? Dá para contar no dedo? Será? Olha, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, quando não tinha nada para comer mesmo. Estava ali, naquela questão de jejum, não cumprindo lei, mas estava sem comer nada. Muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente.
a preocupação com todas as igrejas. Paulo, além de tudo, ele tinha a preocupação com as igrejas do Senhor. E ele tinha o quê? A paixão e o interesse que movia-o a fazer a vontade de Deus, que movia-o a ir de encontro à vontade do Senhor, a fazer com que ele pudesse, no final, escrever: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Com toda essa lista de provações, ele não desistiu do propósito. Porque ele tinha paixão pela visão dada por Deus. Aquilo que ele tinha que fazer para se moldar, ele fazia. Aquilo que ele tinha que fazer para crescer, ele fazia, ele se entregava à visão. Então, quando se tem paixão pela visão, você se torna determinado. Nenhuma dificuldade vai lhe fazer parar. Aquilo que você crê se torna maior do que aquilo que você vê. O que você crê se torna maior que aquilo que os seus olhos estão vendo. Assim era Paulo. Ele via uma situação de perigo, uma situação de dificuldade, mas aquilo que ele cria era maior. Então ele prosseguia. Ele prosseguia crendo que Deus estava no controle e era Deus quem o guardava. Até que chegou o dia em que Deus falou: Paulo, agora é a tua hora. Agora você vai ser entregue. Terminou. Termina aqui o teu chamado. E foi em glória. Foi com excelência. Em Atos 26, 15 a 19 diz assim: então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Paulo, testemunhando ao rei, ele conta, ele relata como foi o encontro dele com o Senhor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os seus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Mas quando Deus nos dá a visão, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele diz assim: olha, tem coisas que você já sabe, que eu já te mostrei, tem coisas ainda que eu vou aparecer você e vou te confirmar a visão. Então, na nossa vida com Deus é assim. Ele vai confirmando a visão conforme a nossa caminhada. Amém. 17. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Então, Deus sabia que tinha perigo lá esperando Paulo. Mas o que Deus falou? Eu te livro. Eu te livro. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, eu não fui desobediente à visão celestial. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Eu não sou desobediente à visão celestial? Então, amados, se alguém está sendo desobediente à visão celestial, dá tempo de mudar isso. Deus está trazendo isso para quê? Para que aqueles que ainda estão numa postura de desobediência à visão, se arrumem, se acertem, se esforcem, tenham interesse, acendam a paixão no coração. Amém. Atos 22, 21. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então, a visão. Deus estava passando, Deus estava falando. E Paulo sabia o que ele tinha que fazer. Vai! E Paulo foi. Amém?
1 Timóteo 2,7 diz: para isto fui designado. Ah, que coisa linda ter certeza da visão. Que coisa linda você poder falar assim: para isso Deus me chamou. Que coisa linda, irmão. Que coisa linda. Sabe, você bater no peito e falar: eu tenho certeza do meu chamado. Esse chamado é meu. É meu. Foi o meu nome que ele chamou no meio da minha família. Foi o meu nome que ele escolheu para fazer isso para ele. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Olha, amados, são muitas as pessoas no meio do povo de Deus que não se colocam para fazer o que Deus chamou para fazer. Mas muitas. Pessoa que não cumpre o chamado de Deus, ela é uma pessoa infeliz. Porque a coisa mais deliciosa, amados, que mais traz felicidade para a vida de uma pessoa, é essa pessoa responder o chamado de Deus. Essa pessoa é feliz. Por mais dificuldades que ela tenha na vida, por mais perseguições, por mais intimidações, por mais pressões, opressões, por mais tudo. Isso eu falo por mim. Não há nada que substitua a alegria que eu tenho no meu espírito. A paz que eu tenho dentro de mim. Por mais dificuldades que eu enfrento, dentro da obra e fora da obra, eu sou feliz. Então, a pessoa que cumpre o chamado de Deus é feliz. Romanos 1,15 diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, assim todos nós devemos viver. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu estou pronto. Paulo disse isso: eu estou pronto, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu estou pronto. Eu vou fazer, eu vou realizar. Então, disse e repito, pela carne eu não estaria mais aqui pregando para essa igreja. Pela carne eu não estaria mais aqui, meu amado. Pela carne eu não teria mais nenhum sonho para realizar aqui. Por quê, pastor? Tantos e tantos motivos lógicos. Como eu estou dizendo, pela carne eu tenho para não estar. Mas o Espírito, o meu Espírito, conhece e reconhece o meu chamado. E eu tenho paixão que não me deixa desistir. Então, não vai ser outra pessoa que vai fazer o que Deus determinou para mim. Não vai. Ah, mas não vai mesmo. Não vai ser outra pessoa que vai me substituir. Não. Eu tenho certeza do meu chamado. Eu tenho certeza, assim como Paulo disse, eu digo, para isto fui designado. Para isto fui designado. E o dom de Deus se manifesta na minha vida, porque toda a capacidade de suficiência é do Senhor, não é nada meu. Então, igreja, Atos 12, 25 diz, vamos entender uma situaçãozinha aqui que teve. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Olha lá, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Nós vamos ver e entender que na obra de Deus há os desajustes que precisam ser ajustados. E se não for ajustados, Deus move para dar esse ajuste. Isso Deus faz sim. Por quê? Ó, Atos 13:13. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Então,
Paulo, com os seus companheiros, alguns que estavam com ele, dirigiram-se a Perge da Panfilha. Ok? Foram para um determinado lugar. Paulo cumprindo a visão. Amém? Vamos ler o resto. João, quem é esse João? Quem? O João, apelidado Marcos, que voltou com Paulo e Barnabé de Jerusalém. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então Paulo falou para o pessoal, olha, nós vamos para Perge da Panfilha. Então, o líder deu a direção. Amém? O líder que estava recebendo a visão de Deus, que estava ali com pessoas levantadas por Deus para ajudar Paulo a cumprir a missão. Paulo fala, nós vamos para Perge da Panfilha. E aí esse abençoado olha e fala, eu vou para Jerusalém. (15, 36 a 38). Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Olha, amados, esse João Marcos, o Marquinho aqui, ele estava, mas não estava. O que é isso, pastor? Ele estava, mas não estava junto. E isso a gente precisa entender bem, porque Deus não quer esse tipo de coisa na sua obra. Porque esse João Marquinho aqui, ele era da equipe, mas nunca estava junto com a equipe. Ele era bênção. E nós vamos ver aqui pela palavra que ele era bênção. Ele tinha chamado de Deus. Só que ele tinha muito para aprender. Então esse Marquinho aqui, ele era criança. Ele era criancinha na graça. E ele precisava aprender. Aprender o quê, pastor? Andar junto. Ele precisava entender o que era o andar junto. Entender o que era ser submisso ao líder. Porque ele era a bênção. Ele tinha o seu valor. Mas ele andava na paralela. Estão entendendo, igreja? Ele andava como ele queria, como ele pensava. Todo mundo ia para Perge da Panfilha e ele ia para Jerusalém. Estão entendendo? Estão entendendo, igreja? Então, os três ali eram da graça, os três nomes que aparecem: Paulo, Barnabé e esse João, apelidado Marcos. Os três eram da graça. Os três estavam anunciando a graça. Os três tinham a visão. Mas quem era o líder ali? Era Paulo. Então Paulo disse, vamos para Perge da Panfilha. E o Joãozinho vai para Jerusalém. E o Barnabé? Barnabé também era uma bênção. Barnabé ia com Paulo para onde ele fosse. E o João? O João, ele era meio temperamental. Ele não tinha essa concordância 100% com o que Paulo dizia. Atos 15, 38 e 39 diz, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. 39. Houve entre eles tal desavença. Olha, amados, teve desavença. Os três, uma bênção. Os três com seu valor. Os três com chamado, mas teve desavença. Por quê? Por imaturidade. Por carnalidade, teve desavença. Não que Paulo foi carnal. Paulo manteve a liderança e o foco na visão e a paixão pela visão. Nós vamos ver aqui na palavra aqui.
houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Olha, o que aconteceu? Teve a desavença, teve ali aquela discussão ali, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo foi sozinho. Quem que estava na visão? Então Paulo ali, ele agiu com este entendimento que nós podemos entender. O Barnabé, o João, ele é débil na fé. Então, Barnabé, fica com ele que eu vou sozinho. Porque eu tenho uma visão dada por Deus, eu não posso voltar. Eu não posso fazer nada para agradar o débil na fé. Por quê? O débil na fé, ele ainda é uma criança e ele tem que crescer. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que Paulo não ficou andando com o Marquinho. Porque o Marquinho ficava amarrando, sabe, o meio de campo. Ficava ali criando situações para roubar o foco, para tirar a concentração da visão. E Paulo era o tipo de homem que não aceitava esse tipo de coisa. Paulo tinha muito bem, sabe, a convicção do chamado e da visão dada por Deus. Então Paulo, ele era prático. Ele era prático, ele resolvia as coisas de maneira prática. É esse aqui o problema? Resolve. Então, ô Barnabé, seguinte, é criança, quer ficar? Então fica com ele que eu estou indo. Porque ele não vai comigo. Era uma bênção. Vamos entender isso, hein? Era uma bênção, tinha o valor, mas não podia ali naquele momento ficar atrapalhando o meio de campo. O desenrolar da visão, o desenvolver da visão tinha que ter um rumo certo para todos que estavam com Paulo. Está entendendo, igreja? Então, olha, lá no fim da carreira de Paulo, ele escreve e diz assim: me traz o Marquinho. É verdade, ele fala: me traz o João Marcos, porque agora ele me é útil. Olha que tremendo. Mas naquele momento lá ele falou assim: ó, é criança, é débil na fé, não vai andar comigo. Então quando Paulo escreve para levar João Marcos para ele, até ele, por quê? Porque João Marcos agora sabia o que era o andar junto. O João Marcos estava preparado. Já não era mais, sabe, aquele João Marcos que fazia conforme ele queria. O João Marquinho, ele cresceu. Ele amadureceu. Ele aprendeu a entender a visão de Deus. Amém, igreja? Então, Paulo, ele podia dizer ali naquele momento ali, para até evitar a discórdia. Muitos podem falar: nossa, mas Paulo teve discórdia com Barnabé. Sim, mas porque se eu estou firme na visão, se eu estou convicto na visão, se eu sei que é a vontade de Deus, amado, eu vou permanecer firme. Não vou ceder para agradar alguém. Então foi o que Paulo fez. Ele, ali naquele momento, ele podia ter dito ali, para não ficar chato, né? Para não magoar ninguém: ah, eu vou fazer o que Barnabé está pedindo, né? Vamos levar o João Marcos então. Mas não. Ele falou: ele não vai comigo. Ele não vai comigo. E se você vai ficar com ele, então eu vou sozinho. É firmeza na visão, se chama isso. Firmeza na visão. Entender que tem o respaldo de Deus. Muitos, carnalmente, olham isso aqui e interpretam totalmente diferente.
Não é? Mas quando se está firme na visão, é pelo Espírito e tem respaldo de Deus. A paixão pela visão nos mantém firme no propósito. Amém, igreja? Amém? Deus nos criou com habilidades. Você diga amém. Ok? Então, os recursos, os dons para realizarmos as grandes coisas para o Senhor já estão em nós. Jeremias 1, 5-7 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aleluia. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, mas está cheio de crente assim. Que Deus está falando, viu? Eu te constituí para fazer isso. Eu te chamei para fazer isso. E todo trabalho para Deus tem valor, tá, amado? Não importa o que seja. Não importa o que seja. Se é para o Senhor, tem valor. Foi Deus quem determinou. Amém? Porque tem pessoas que falam: ah, eu só faço isso na igreja. Amado, é Deus que te chamou para fazer isso. Tem valor. Não menospreze, sabe? Não diga: ah, Senhor. Porque olha lá Jeremias. Tinha sido constituído profeta, amado. E ele diz: ah, Senhor, eis que não sei falar. Tem muito crente na obra de Deus que Deus constituiu para fazer coisas na igreja, para trabalhar na igreja, e fala: ah, eu não sei fazer isso. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não posso fazer outra coisa. Amados, olha, e aí depois, não faz, né? Não faz. Porque aí arrumou a desculpa que não sabe, que não dá, que não sei o quê, que não sei o quê. E senta e critica ainda quem está fazendo. Critica. Ah lá, está fazendo errado. Ah lá, tá, não sei o quê, não sei o quê. Era para essa pessoa estar fazendo e criticando o outro que está fazendo. Então nós precisamos entender essas coisas de maturidade, amém? Nós temos que ser maduros. Nós precisamos aceitar o chamado, aceitar o trabalho e parar com desculpas. Parar com desculpas. Amados, é triste, é triste, é triste, é triste. A gente, sabe, lançar algo para a igreja e lança para a igreja e já vem a desculpa. É muito triste. O altar não pode fazer, sabe, lançar nada para a igreja. Não pode colocar isso aqui de compromisso para a igreja. Olha, mas eu coloquei de novo os ensaios do coral no grupo. Pedi para a pastora colocar. Eu quero ver quantos vão aparecer para o ensaio. Eu quero ver quantos vão aparecer para o ensaio. Porque a igreja está pensando que é coral para apresentar no aniversário da igreja. Só pode. Só pode. Então, sabe, o que é o coral? É um entretenimento. Não, mas o coral é trabalhar para Deus. O coral é louvar a Deus, é cantar a Deus. São pessoas escolhidas por Deus, porque Deus quer escutar dessas pessoas o louvor. Então, chega de desculpa. Chega de querer achar desculpa. Não diga jamais que você não pode, que você não é capaz, que não há possibilidade. Amados, eu vou dizer algo para vocês. Desde quando o Senhor me chamou, meu filho tinha 3 anos de idade. É isso, minha esposa? Me ajuda. 3 anos de idade. Ele está com 13 anos agora. Vai fazer 14 e eu vou fazer... Não. Meu chamado vou fazer 11 anos de chamado. Desde quando me conheço por crente? Quando nós criamos uma desculpa para Deus, pastor? Quando? Quando? Na tua gravidez da Mariá teve desculpa? Não teve desculpa. Você ganhou a Mariá no dia 15 de dezembro.
Você estava no culto comigo, que era lá no ponto de pregação. Não, antes do dia 20. Que dia que era? Dia 12 você estava na igreja. E depois você foi ganhar a Mariá. Quantos dias depois você estava na igreja? 7 dias depois você estava na igreja. Uma semana depois, estava com a Mariá louvando a Deus. Isso só para vocês entenderem que quando a gente quer, a gente faz. A gente não faz quando a gente não quer. A gente não quer, não faz. Tem a recomendação médica? Amém. É passivo de compreensão. Mas tem muitos que não têm recomendação médica nenhuma. Tem? Não tem. E aí a gente coloca lá, início de ensaio do coral. Ai, não sei se vai dar. Essas coisas me doem o coração. E aí é onde vem o pensamento. Fazer mais nada. Entendeu? Porque aí na hora vem o pensamento. Fazer mais nada. Fazer nada. Por quê? Desgastar. Por que ter esses embates? É João Marquinho. É João Marquinho. O Paulo está falando, viu? Vamos para a parte de Panfilha? Vamos todo mundo? E o Marquinho, não, eu quero para Jerusalém. E aí Paulo olha e fala assim, então tá, criança, vai, porque eu estou indo sozinho. Porque criança não vai andar comigo. Criança não andou com Paulo. A criança só amarra o meio de campo. Então, é foco na visão, é viver na visão do Todo-Poderoso. E viver na visão do Todo-Poderoso é todos. E todo dia, 365 dias no ano. Porque essa coisa, amado, sabe, de um tempo está na visão e outro tempo não está na visão, não dá. Não dá. Que igreja que prevalece assim? Que igreja que se mostra forte assim? Ai, pastor, mas é que é pouca gente, né? Então, com pouca gente já não mostra força, já não mostra união. Como é que vai ser quando tiver bastante? Aí vai vir na igreja uma vez por mês. O pastor não dá falta de mim mesmo, eu vou hoje na ceia. Vou na ceia, porque comunhão com os irmãos. Comunhão, minha comunhão mensal. Ó Deus, estou aqui, hein? A igreja está entendendo? Olha lá. Jeremias, vou aqui voltar para o texto aqui que eu já saí do rumo. Jeremias 1, 5 a 7. Versículo 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Olha o João Marquinho aqui. Olha o João Marquinho. Nessa atitude aqui é criança mesmo. Atitude de criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então, aquilo que Deus chama para fazer, amado, ele fala assim, vai fazer. E para de inventar desculpa, para de inventar mimimi. Faz e pronto. Mata a conversa. É para fazer assim. Amém. Vou fazer assim. É para fazer assim. Por quê? Ô João Marquinho. Vamos crescer. Vamos crescer. Deus quer a igreja madura. Jeremias 1,9 diz: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Então Deus opera o necessário para você realizar a visão, creia nisso. Quando você se fecha para a visão, creia, não vai acontecer nada. Mas quando você se abre para a visão, quando você entende que Deus está falando, olha, se abre, se molda, se desenvolve aí na visão, tudo que é necessário para você realizar a visão vai cooperar a teu favor.
O poder de Deus opera em nós. Diga, o poder de Deus opera em mim. Amém? Então não importa quem somos, de onde nós viemos, a nossa origem, a família, não importa a cultura, não importa se minha família era pobre, se era rica, não importa. É o poder de Deus que opera em mim. Estamos indo para a reta final. Neemias 2, 4, 7, 2, 4 e 7 a 10. Disse-me o rei, que me pedes agora? Aleluia. Então orei ao Deus dos céus. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também, então não parou nessas cartas não. Como também pediu mais. Tem que ser ousado para pedir. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Aleluia. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sempre vai ter o do contra quando você está envolvido na visão. Sempre vai ter aquele que vai tentar atrapalhar. Amém? O seu desempenho e o seu desenvolvimento da visão de Deus. Mas aí é aquilo que eu já mostrei para você na palavra. Posicionamento e postura, assim como Paulo. O chamado é meu. A visão foi dada a mim. Eu vou responder ela. Eu vou permanecer firme nela. Eu vou andar conforme Deus quer que eu ande. Não vou andar conforme a meu modo, vou andar conforme a modo de Deus. Vou obedecer o que Deus, como Deus quer que seja, para agradar a Deus e poder dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Todo mundo quer dizer isso, mas poucos vão poder falar. Então que você seja um desses poucos. Amém? Que você de fato seja um desses poucos. Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Amém. Neemias 5:15, desculpa. 5:15 e 5:14, pastor, é 5:14. Por que para mim está 5:15? É 5:14, não é 5:15 não. Neemias 5:14, o último versículo para a gente encerrar. Glória a Deus. Neemias, onde está você, Neemias? Aleluia. Achou aí, meu amado filho Vinícius? Hã? Aleluia. Glória a Deus. Neemias 5, versículo 14, diz assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, olha, o copeirinho do rei, nomeado governador. Olha o que Deus fez na vida de um copeirinho que teve paixão pela visão. Olha o que Deus fez na vida de um copeirinho do rei, que provava o vinho do rei lá, que teve paixão pela visão que Deus deu para ele, porque foi Deus que deu a visão. Ele agarrou a visão e teve paixão. Olha o que diz: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos. Ouça, tudo tem o tempo. Tudo tem o tempo. Não adianta eu querer
achar que a coisa vai acontecer conforme o meu tempo. É conforme o tempo de Deus. Mas o que eu tenho que entender? Que eu tenho que estar dentro da visão com paixão, com interesse. Amém? 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. O que é isso? A glória jamais será dada para alguém. A glória jamais será dada a algum homem. Seja o que for que acontecer na nossa vida. Jamais daremos glória a pessoas. Seja a pessoa quem for, igreja. Não, mas essa pessoa não vai receber glória. Porque nós sabemos que Deus pode usar quem Ele quiser para nos favorecer. Quem Ele quiser. Mas a glória será sempre do Rei Jesus. Nenhum rei recebeu glória. Neemias não deu glória para o rei que ajudou ele. Neemias deu glória para Deus. Tanto que 12 anos ele rejeitou a comida de governador. Até que ponto? Até o ponto dele estar totalmente estabelecido. E poder dizer, agora nós não dependemos de mais nada. Agora nós não dependemos de mais ninguém. Então agora nós vamos comer, nós vamos tomar, usufruir de tudo que nós temos direito aqui e glorificar o Deus dos céus. Porque nós somos agora autossuficientes pelo poder de Deus. Então, amados, é Deus quem inclina os corações a nosso favor. Não tenha medo de sonhar, tenha paixão pela visão, se envolva com a visão e seja firme no chamado. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém? Olha, amados, recebe honra de Deus quem está junto nos trabalhos. É bem claro aqui. Paulo não achou justo levar aquele que não estava junto nos trabalhos. Está entendendo? Se estivesse junto nos trabalhos, poderia ter acompanhado aquele que era o líder. Não acompanhou o líder por quê? Porque não estava junto nos trabalhos. Ficou para trás. Vai saber quanto tempo esse João Marquinho aí pereceu para aprender a viver a graça. Vai saber quanto tempo ele levou, lambada de Jesus para aprender a viver a graça. Porque nós sabemos disso. Deus corrige quem Ele ama. E Ele corrige para quê? Para aprender. Não para desaprender. Então, olha, se esse João Marquinho tivesse ali no momento a humildade para reconhecer que Paulo estava no comando e que ele tinha voz ativa e falar, não, Paulo, vamos para lá. Só nisso aí, quanto que ele já teria crescido? Só nessa atitude, quanto que ele teria sido elevado espiritualmente com Deus? Mas por ele bater o pé e falar, não, eu vou para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Criança apanha. Criança birrenta apanha. Apanha ou não apanha? Eu apanhei muito, irmão. Eu fazia birra, minha mãe coxava o couro. Então, Deus quer uma posição madura para cada um de nós. Deus deseja ver uma igreja assim. Então, olha, amados, não é de modo algum criticar a igreja, não é difamar a igreja de modo algum. Todos que estão plantados aqui têm o seu valor. Isso eu falo com mão na Bíblia. Com mão na Bíblia. Todos que Deus trouxe e firmou aqui têm o seu valor.
E agora? Precisam desenvolver esse valor. Precisam desenvolver o chamado. Essa é a vontade de Deus. Como disse e repito, Deus mandou Jonas fazer algo. E Jonas, assim como o Marquinho lá, falou: ah, não vou fazer. Vou fazer a meu modo. É para ir para Nínive? Ah, tá, eu vou para Tarsis. E foi, né? Pegou a embarcação. E detalhe, amados, pegou a embarcação como profeta de Deus. É profeta. Não vai deixar de ser profeta. Mas a questão é profeta obediente e profeta desobediente. Ele estava sendo naquele momento um profeta desobediente. E Deus não deixa barato. Fala: ah, é? Tu pensa que é quem? Vou te mostrar quem tu és. Vou te colocar no teu lugar. E o lugar foi uma barriga de um peixe grande. 3 dias e 3 noites. E Jonas comparou ao inferno. Imagina, na barriga de um peixe, 3 dias e 3 noites. Amados. E tudo por causa do quê? Por não fazer a vontade de Deus, por não obedecer, por não querer ir lá fazer algo que Deus estava mandando fazer. Faça o que Deus manda. E seja feliz. Seja feliz. Isso é o que Deus tem para nós. Felicidade. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. E vamos encerrar nosso culto. Amados, as promessas de Deus para essa igreja são grandes. As promessas de Deus para a nossa vida são muito boas. É uma vida abundante, é algo maravilhoso. Então, bem-aventurado aquele que se agarra a elas. Bem-aventurado aqueles que entendem a visão e que mergulham nela com paixão, com interesse, com fervor, fazendo mais e mais para o Senhor. Os que trabalham na casa de Deus me ajudam? Sim, me ajudam. Ajuda a pastora? Ajuda. Servem os irmãos? Servem. Mas vamos lembrar, amados, que todos aqui estão fazendo para o Senhor. É para Deus. Para Deus. Todos nós fazemos para o Senhor. Ninguém aqui está fazendo para mim. Ninguém aqui está fazendo para a pastora. Quando se tem esse entendimento, então você está fazendo para o homem e aí faz mal feito. Mas quando você tem entendimento, você está fazendo para Deus, o entendimento é outro. A execução é outra. O modo é outro. Paulo estava fazendo para Deus, não estava fazendo para homens. Assim eu estou aqui, fazendo para Deus e não para homens. Com amor a Deus e amor pela igreja. E amor por cada ovelha. Mas acima de tudo, eu faço para Deus. E não para homens. Não para as pessoas. E assim vai permanecer enquanto eu existir. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom. Deus que nos ama. Deus que nos favorece. Deus que nos ensina, Deus que nos revela, Deus que nos dá visão, Deus que nos mostra o caminho, Deus que nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá capacidade, Deus que nos dá todos os recursos necessários para desenvolvermos a visão com excelência, com entusiasmo, com ânimo, com interesse, com paixão pela visão, Senhor. Deus, eu oro, Pai, pela tua igreja nesta hora. Eu oro, Senhor, por cada ovelha preciosa tua, plantada neste aprisco, Senhor. As quais, cada uma delas, ó Pai, tem o seu valor diante de ti. As quais, cada uma, Senhor, tem o chamado específico diante de ti.
Eu peço a Deus que este chamado seja confirmado no coração de cada uma delas. Eu peço a Deus que a visão que tu tens para cada uma das suas ovelhas, cada um dos seus filhos, se manifestem, Senhor, com a certeza e com a convicção no coração de cada uma delas. Da mesma forma, a visão de vida pessoal, que venha a ser testificado, que venha a ser confirmado, e que haja, Senhor, o sucesso no desenvolvimento desta visão. Que haja, Senhor, a alegria no espírito de cada um dos seus filhos. Que seja um caminhar contigo feliz. Porque nós sabemos muito bem, Senhor, que quando uma ovelha caminha contigo triste, ela está fora do chamado. Ela está fora da visão. Quando uma ovelha, Senhor, está desanimada, quando uma ovelha está com falta de ânimo, com falta de entusiasmo, ela está totalmente fora da visão que o Senhor deu a ela. Porque a paixão pela visão, ela traz vida, ela traz ânimo, ela traz entusiasmo, ela traz força, ela traz renovação de vida. Assim, Deus, eu oro pelos teus filhos nesta noite, que reacenda o fogo, que reacenda a chama da paixão pela visão. Que reacenda, ó Deus, a chama do compromisso com a visão desta igreja. Senhor, nós não somos uma igreja fria, nem morna. Nós somos uma igreja fervorosa. Este altar é um altar fervoroso, que vive para ti, Senhor, todos os dias. Que ama a tua obra, que ama a tua palavra. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor, como tua igreja, como teus filhos que te amam e que querem crescer, que querem desenvolver, que querem, Senhor, andar firmes no chamado, andar firmes na visão, agradando a ti, sem se importar, ó Deus, sem se importar se vão magoar alguém, se vão chatear alguém. Não, Senhor, nós não nos importamos com isso. Nós nos importamos em fazer a tua vontade. Nós nos importamos, ó Deus, em falar aquilo que tu queres falar. Nós nos importamos em fazer o que o Senhor quer que façamos, com respeito, com educação, mas nós não fazemos nada para agradar alguém, Senhor. Nós não fazemos nada para evitar que alguém seja magoado. Não, Senhor. Se estamos na visão, se é aquilo que o Senhor nos dá, se é aquilo que o Senhor mostra, se é aquilo que o Senhor quer que seja falado, nós vamos falar. Nós não vamos reter, nós não vamos levar para os nossos lares. Não. Aqui serão arrumados os padrões de vida diante de ti. Aqui será consertado o padrão de vida que precisa ser consertado diante de ti. É aqui na tua casa que o teu poder opera em nós, nos trazendo maturidade, nos trazendo crescimento, nos dando o teu poder para vencermos todas as situações contrárias. Jesus, nós te amamos. Nós te amamos. E queremos desenvolver, Senhor, o nosso chamado com excelência e perfeição, para louvor e glória do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém? E todos que oraram comigo digam amém.